Namastê, que alegria. Vamos continuar aqui nossa jornada juntos, uma jornada onde a gente busca ir trazendo a cada encontro mais consciência sobre nós mesmos e a partir daí mais consciência iluminando nossas relações de amor, ou que deveriam ser de amor, entre amigos, colegas, irmãos, pais, filhos, maridos, esposas, companheiros, companheiras. Essa é a nossa jornada, estamos juntos nessa, verdade? Você deve se lembrar que essa é uma jornada de contemplação, de meditação. Insisto, você não está assistindo um programa, você não está assistindo uma aula, você está embarcando numa jornada de contemplação, você está embarcando numa jornada de meditação, de contato consigo mesmo, de consciência sobre si mesmo. Então vamos lá. Eu espero que você não me faça competir aí com o seu celular, com o seu WhatsApp. Vai aí, te dou aí 5 segundos para você ver se tem alguma mensagem de urgência no seu WhatsApp. Duvido que tenha alguma coisa que, se você não responder nos próximos 20 minutos, o mundo acabe. Mas fica tranquilo, dá um pause em mim se for o caso. Olha que urgência você tem. Não precisa jogar o celular pela janela. Só desliga, põe ele para lá e volta para mim para a gente estar bem inteiro. Aproveita que você vai desligar o teu celular e vê se você tem papel e caneta aí com você, para anotar qualquer coisa que você acha importante, interessante, que possa ser um insight que passe pelo teu coração, pela tua mente, e você então aproveita para anotar. Então vai lá, dá um pause aqui em mim, tira o celular da jogada, traz caderno e caneta e logo a gente recomeça. Vai lá. Então vamos nós, continuamos nossa jornada de amor e consciência. A gente pôde ver nos nossos encontros anteriores o quanto é importante como primeiro e definitivo passo para a gente estar no mundo de maneira mais fluida e, portanto, se relacionar melhor em todas as nossas teias de relações, o quanto é importante você conhecer, aceitar e amar a si mesmo. Saber onde você está, qual é o seu estado físico, seu estado emocional, como o seu corpo se sente diante do mundo. O seu corpo é a primeira conexão energética com o mundo. É a partir do corpo, do seu olhar, da sua fala, do seu tato, do seu sentido de cheiro, que você se relaciona primeiramente com as pessoas. Antes mesmo das ideias, de trocar ideias e trocar informações, e estar mais ou menos sintonizado com as pessoas no nível dos conceitos, das ideologias, das crenças, a gente se sente um ao outro na dimensão do corpo. A gente no encontro anterior fez um breve passeio em torno do corpo. Você deve sempre dar uma olhada nisso. Agora mesmo, sente como o seu corpo está, se há algum lugar tenso, relaxa teu corpo, relaxa tua respiração. É sempre colocar o corpo, sempre bom colocar o corpo em dia, em ordem, como quem faz o balanceamento dos pneus. Para a gente seguir bem na estrada, um dos aspectos importantes é que o corpo esteja legal. No encontro virtual como que a gente está tendo, a gente obviamente não está dedicado a fazer juntos determinados trabalhos corporais que ajudam a circulação, que ajudam a movimentar a energia no corpo. Mas lembre-se sempre, para você estabelecer um contato com você mesmo, isso passa pelo seu corpo. Para você estabelecer um contato com o mundo, o seu primeiro instrumento é o seu próprio corpo. E para que você conheça uma vida fluida, feliz, em paz, pouco conflitiva, isso também passa pelo teu corpo. É impossível você realizar uma vida feliz, fluida, alegre, autêntica e espontânea, sem que a energia esteja fluindo bem no teu corpo. Então espero que você esteja se cuidando, se movimentando, fazendo exercícios, fazendo sua yoga, seu pilates, suas massagens, andando, suando, dançando, transando, se divertindo com o seu corpo. Isso é fundamental. Foi muito bom
nos encontros anteriores, poder fazer um breve mergulho sobre algumas das suas emoções, sem culpar o outro. Foi muito bom a gente ter mergulhado um pouco em coisas que você sente, relações onde você perde energia, vendo as suas próprias atitudes e não responsabilizando circunstâncias ou os outros por aquilo que são os seus sentimentos e as suas percepções. Porque toda bênção, naquilo que a gente chama de caminho espiritual, ou num caminho de transformação pessoal, toda bênção, a essência mesmo de toda bênção é o ver, é o trazer à luz da consciência tudo aquilo que pode ser a sua realidade. Ou se você quiser chamar assim, trazer à luz da consciência aquilo que em você está escuro. Trazer as suas noites escuras à luz da consciência. Daí que o importante, a bênção real, é ver. Por isso meu mestre Sri Bhagavan fala, ver é liberar-se. Não é que você vai ver, analisar, interpretar, estabelecer um plano de longo prazo para transformar o seu ser. Não. No processo de meditação, e por meditação aqui eu quero dizer, no processo de olhar e contemplar sobre você mesmo, e só observar e ver, esse é o ponto. Observar, ver com integridade interior, sem julgar-se, sem analisar-se, sem justificar-se, apenas ver. E essa é a bênção. A luz da tua consciência transformará padrões repetitivos, mudará programas indesejáveis. Toda a sua dedicação deve ser no sentido de ver. Nesse sentido eu te convido, feche os olhos por um minuto, ajeita seu corpo, fica numa posição adequada e respira tranquilo. Respira tranquilo e lembra sempre disso. Este será sempre o nosso caminho, ver a nós mesmos para crescer em todas as relações com maior paz, com mais harmonia e com fluidez. Ver a si mesmo é a bênção maior. É o olhar da consciência que transforma. Por isso, quando você vê, você libera. Porque quando você vê e aceita aquilo que se apresenta de você, você para de resistir e aquilo se integra. Então lembre-se sempre, ver é a maior bênção. Saiba ver com profundidade, com integridade interior. Mantém seus olhos fechados. Permite que essa ideia de ver e liberar ressoe em seu coração. Muito bem, podemos abrir os olhos. E aqui nós continuamos então a nossa jornada. Aqui eu preciso trazer algo para vocês. Muitas vezes a gente fala em cura dos relacionamentos. Eu mesmo falo em cura dos relacionamentos. Existem cursos por aí prometendo a cura dos relacionamentos. Mas eu quero usar aqui uma expressão, mas não quero que seja apenas um jogo de palavra para você. Quero que você receba essa expressão compreendendo o que eu quero lhe dizer. Eu poderia dizer, sem exagero, que onde há um relacionamento já não há mais cura. E que nesse sentido, cura de relacionamentos é um paradoxo, praticamente uma impossibilidade. Sobretudo se eu considero aquilo que eu chamo de relacionamento como algo fechado, como um contrato estruturado entre duas ou mais pessoas. Um contrato com molduras rígidas, com expectativas claras um sobre o outro, com acordos, com limites estabelecidos, com promessas rígidas, a partir dos quais essa moldura não pode se mover muito. Quando a gente imagina, meu relacionamento com fulano, com cicrano, é isso, está dentro dessa moldura, desses acordos,
desse contrato de expectativas e promessas, eu estou tentando congelar, eu estou tentando matar algo que é muito dinâmico. Porque veja, tanto você quanto a outra pessoa, ou as outras pessoas, se você nesse momento está pensando num grupo de trabalho, na sua família como um todo, né? São todas pessoas absolutamente dinâmicas. Pessoas que morrem e renascem a cada segundo, com cada nova experiência, com cada nova alegria, com cada nova frustração. Assim como os nossos cabelos, nossas unhas, nosso intestino, nosso coração que está pulsando, assim como tudo isso está em movimento permanente, né? Nada está parado, estático. No universo não tem nada estático, não tem nada parado. Muito menos dois seres humanos, cheios de mistérios, com 5 sentidos abertos a todas as aventuras e mistérios, sendo influenciado pelos outros, pelo que vê na televisão, pelo que vê no cinema, pelo que lê, por um encontro, por um desamor, por uma decepção. São tantas as influências permanentemente em nós que é um absurdo tentar que 2 ou mais pessoas possam se congelar e manter promessas e manter expectativas e atender a expectativas por algum tempo. Então, no esforço entre pais e filhos, maridos e esposas, irmãos, de emoldurar, limitar as relações, a gente sofre muito, a gente estressa muito, porque é um esforço que não nos leva a muita coisa. O tempo todo nós somos surpreendidos pelos outros. Então, essas são relações onde normalmente nós trabalhamos as nossas expectativas sobre os outros, criamos imagens sobre como é o outro, definimos o outro. E toda definição destrói a vida. Por exemplo, se você tem uma amiga chamada Maria, e você sente e você diz, Maria é uma pessoa muito doce, de alguma maneira você está matando um pedaço da Maria. Porque amanhã, se Maria quiser bater na mesa, expressar uma raiva, uma indignação, e não de maneira doce, mas de maneira yang, virulenta, forte, bem posicionada, você vai sentir como se fosse uma decepção, mas foi você quem a definiu como doce, e agora julga que ela está te frustrando, decepcionando, quando ela expressa a sua raiva, ou a sua ira, ou o seu posicionamento mais forte. Você sabe que quando as outras pessoas te definem, você também não gosta. Ah, você é muito tal coisa, você se sente mal, você se sente etiquetada, você se sente oprimida, limitada. Então, é bastante importante prestar atenção nos nossos jogos de imagens, expectativas e definições uns dos outros, porque nós criamos muitas vezes uma relação entre fantasmas. Eu tenho uma ideia de você, projeto algumas expectativas sobre você, te vejo de determinada maneira, gostaria que você fosse mais assim ou mais assada, mais doce, mais espiritualizada, mais empreendedora. E você também tem uma série de imagens e expectativas de mim. Então, eu perco você e você me perde, porque eu não estou me relacionando com o você real, e nem você está se relacionando comigo como eu de fato sou, mas sim com as suas expectativas de mim, com as imagens que você faz de mim mesmo. E então, essas imagens que você faz de mim e as imagens que eu faço de você transformam nossa relação numa relação entre fantasmas, entre fantasias. E depois nos frustramos, nos decepcionamos e até nos apaixonamos por algo que não existe. Você se relaciona com o eu que não existe, eu me relaciono com você que tampouco existe. Vamos contemplar um pouco mais sobre isso. Eu vou pedir que você feche os seus olhos. Enquanto eu guio você, eu peço que você se reconecte com aquela relação com a qual você já tinha se conectado nos nossos encontros anteriores, ou se uma outra relação vem agora ao teu coração, que possa ser essa nova relação. Mas peço que você se conecte com uma relação na qual você sente que você anda perdendo energia. As coisas não fluem direito. Que tudo parece estar parado ou até decaindo. Se
conecta com essa pessoa. Permite que a presença dela esteja aí no teu coração, mantenha os seus olhos fechados. Traz a imagem dela para diante dos teus olhos fechados. Sente a presença dessa pessoa na tua vida. Sente que emoções te habitam, te visitam. Só de você pensar nela e conectar-se com ela. E contempla com toda a integridade interior. Busca ver que imagens você construiu ou tem construído dessa pessoa. Que adjetivos você tem dessa pessoa? Que definições você tem construído sobre essa pessoa? Procura ver essas imagens. Ela é assim, ela não é assado. Ela deveria ser mais assim, mais de tal maneira, menos de tal outra forma. Conecta com as imagens e projeções que você faz da outra pessoa. E procura conectar, sobretudo, com as definições e as expectativas que você tem sobre essa pessoa. E agora, busca ver também que imagens você constrói de si mesmo nessa relação. Qual é a imagem? Qual é a idealização que você faz de si mesmo? Qual é o peixe que você vende sobre você nessa relação? Que adjetivos e qualidades você procura demonstrar nessa relação? Não julga. Pode ser que você esteja fazendo questão de manifestar qualidades negativas, digamos, rígidas. Ou pode ser que você tente manifestar imagens amorosas, iluminadas. Procura ver que imagem você constrói de si mesmo quando entra nessa relação. Mantenha os olhos fechados e contempla que imagens você faz de si mesmo. Que imagens você vende de si mesmo nesta relação. Veja que há um jogo entre fantasmas. Você pode ver que aí há um jogo entre fantasmas, uma relação entre fantasmas, entre imagens, projeções. Você consegue ver que nem as imagens que você cria sobre você mesmo, nem as imagens que você vê do outro são reais? Procura ver com total integridade o quanto de imagens e projeções conduzem nossas relações.
muitas vezes as transformando em relações entre fantasmas. Shanti, Shanti, Shanti. Podemos abrir os olhos. Devolve seus olhos aqui para mim. Mantenha uma boa postura, mantenha o teu ambiente aí relaxado, gostoso. Vamos seguir contemplando e vendo a realidade das nossas relações. Vocês sabem, essas imagens que a gente cria dos outros, as expectativas que a gente cria dos outros, criam muito mais separação do que unidade. Cria muito mais cobrança de nós mesmos e dos outros do que um fluir, do que uma compreensão, do que um sentir o outro. Porque nós nos afastamos da experiência real. Você encontra com a sua esposa, ou você encontra com o seu marido, mas não encontra com o seu marido. Porque você gostaria que seu marido fosse mais espiritualizado, mais doce, que seguisse sendo um empreendedor, mas que também pudesse se abrir para o crescimento espiritual. Ou você se encontra com o seu filho e não se encontra com o seu filho, porque você gostaria, você o compara com o filho do vizinho, que já ganhou uma bolsa de estudos, o seu ainda não. O filho do vizinho já saiu de casa, já é um empreendedor, já ganha dinheiro, o seu ainda não. Então você gostaria e você sonha que seu filho venha a ser tal coisa. Então assim, você se relaciona com expectativas, com projetos de marido, projetos de filho, projetos de esposa. Uma relação entre fantasmas. Há pouco tempo atrás, vou contar essa história para vocês. Há pouco tempo atrás, uma filha minha foi visitar os avós no final de semana. E foi muito curioso, porque esses seus avós têm já 95 anos cada um. O avô 97, a avó 95 anos. E eles estão há nada menos que 72 anos casados, 72 anos juntos. E lá pelas tantas ocorreu uma cena muito curiosa. Lá pelas tantas houve uma pequena conversa um pouco mais conflitiva entre os avós, em função de que um deles queria jogar alguma coisa fora e o outro queria guardar aquela mesma coisa, porque a qualquer dia podia ser útil. Enfim, um dos avós mais acumulador, o outro dos avós um pouquinho mais desapegado com relação a guardar coisas. Tiveram uma conversinha um pouco conflitiva, quando então a avó olhou para minha filha, que a tudo testemunhava, e disse: "Tá vendo, minha neta? É por isso que não dá certo." Então vejam, há 72 anos casados, mas ela ainda tem uma ideia, uma expectativa, uma projeção e um projeto de um tipo de relação, de um tipo de mudança na outra pessoa, que na cabeça e no coração dela significam que aí sim daria certo. Ou seja, toda uma vida investida em que um projeto, uma visão se realize, que um projeto aconteça. E então, ao invés de curtir, celebrar e rir aquela diferença, mantém-se a esperança de que um dia algo pode mudar, ou de que exatamente porque não muda, isso não pode dar certo. E porque não dá certo, eu fico chateado, eu fico nervoso, eu sinto um sentimento de decepção ou de frustração com o outro. Isso acontece entre nós o tempo todo. Além das suas projeções, das expectativas, das idealizações, é muito importante também que você possa ver o que Shri Bhagavan chama de os jogos dos nossos egos. Os jogos do ego. Os jogos do ego são uma espécie de esforço inconsciente para destruir as nossas relações. São a armadilha mais clara que destrói as nossas relações no dia a dia. Eu apresento para vocês o que são esses jogos do ego segundo Shri Bhagavan. Você pode ler aí. Esses são os jogos do ego. O primeiro jogo do ego é esse jogo entre o desejo de dominar o outro e a aversão, a resistência, a precaução para de maneira alguma vir a ser dominado pelo outro.
esse jogo de dominar e não ser dominado está sempre em nossas relações. Com maior ou menor intensidade, é um jogo que alimenta muito dos atritos de nossas relações. O desejo de dominar e o receio e a resistência a ser dominado. A dominação, o controle, pode acontecer de duas maneiras. Uma que Bhagavan chama de dominação direta, com voz, gestos, palavras. É quando você diz a alguém, por exemplo, como eu posso confiar em você? Você já provou que eu não posso confiar em você. Assim, eu estou dominando a pessoa, eu estou controlando a pessoa, eu estou pressionando a pessoa, estou encaixotando a pessoa. Como eu posso confiar? São palavras claras, são um tom de voz, um gesto, onde você repete e aponta os erros da pessoa para dizer que não pode confiar, que ela não é digna de confiança ou que não é digna do seu amor. Há também um tipo de dominação que é uma dominação indireta. É quando você, em nome do amor e da amizade, você diz para outra pessoa, por exemplo, vai, compartilha comigo, o que está acontecendo? Essa conversa você começa como quem quer ajudar o outro. E aí o outro compartilha um pouco, algo que já compartilhou com outra pessoa, por exemplo, e você vai dizer, mas como você já compartilhou com outra pessoa e não comigo? Por que não comigo? Então você veio com um jeito de ajudar, com um jeito de permitir que o outro se abra para você, mas imediatamente você cai na cobrança, na dominação de como é que você compartilha com outros e não comigo. Por que que você abre-se com outros e não comigo? Essa é uma maneira indireta de estabelecer sua dominação. E o outro lado é a recusa de ser dominado. Ninguém gosta de ser controlado, mas todo mundo gosta de controlar. Então, percebe em você o que há, que movimentos existem nessa relação com a qual você conectou há pouco tempo, uma relação que anda fazendo você perder energia, ou que os dois estão perdendo energia. Procura ver como acontece em você o jogo de dominar e não querer ser dominado. Lembre-se sempre, a gente vai seguir com os jogos do ego, mas lembre-se sempre, importa olhar para você, para os seus jogos. Conta a história de que a humanidade caminha em fila, os seres humanos todos em fila, e que cada um de nós carrega duas mochilas. Na frente a gente carrega uma mochila, diz a história, com as nossas virtudes, e nas costas nós carregamos uma mochila com os nossos defeitos. Por assim dizer, os nossos defeitos. Como a humanidade anda em fila, costumamos dizer que olhamos para as nossas virtudes e olhamos para os defeitos dos outros. Aqui no nosso trabalho, aqui na nossa jornada, procura ver como você se relaciona com esse jogo de dominar e não querer ser dominado. Que manhas, que artifícios você usa para dominar e com que garra, com que resistências, com que força você procura não ser dominado. Você pode entender que o outro também joga esse jogo e que então serão duas pessoas resistindo a não ser dominadas e duas pessoas na tentação de quererem dominar. Presta atenção, anota no seu caderno aí, no seu papel, qualquer insight que lhe venha sobre como você tem procurado exercer o seu jogo de dominação. Ok? Toma nota. Qualquer coisa faz um pause aí em mim. E anota qualquer descoberta que você teve, qualquer pequena revelação. Depois você vai poder revisitar o seu caderno e as suas anotações. Faz uma pausa e anota. Vamos voltar agora aqui para os nossos jogos do ego. Já vimos esses dois jogos.
Dominar, não querer ser dominado. Um outro jogo, fácil de perceber. Você pode ler aí. É um jogo entre eu estou certo e você está errado. Claro, eu estou certo, eu sou o correto na relação, eu não posso estar errado. A gente adora ver os erros dos outros. Os erros dos outros, se você prestar atenção, você repete uma e outra vez. Como que para reforçar que ele tem cometido erros, que ele comete erros constantemente. E então, você diz, por exemplo, ao outro, veja, de novo, agora você quebrou tal coisa, tal objeto. E o outro, que está jogando o mesmo jogo, vai retrucar para você. E você, nunca quebrou nada? E aí, nesse jogo, onde você tenta fortalecer que as suas atitudes são as corretas, as mais corretas, que as atitudes do outro são falhas, são normalmente as mais falhas, você de novo cria conflito, atrito e estabelece de novo relações de fantasmas. Porque você sabe muito bem, você nem sempre está correto, o outro nem sempre está errado. Mas sempre que você tenta manter uma visão de que você é o correto, o outro é o errado, você novamente cria imagens, cria definições, cria etiquetas. De novo, anota qualquer coisa que lhe tenha vindo aí ao coração, à sua mente, sobre como você joga o jogo do certo e errado com as outras pessoas ou com essa pessoa especificamente, com a qual você se conectou há pouco tempo na nossa meditação guiada, quando você estava de olhos fechados. Dá um pause aí em mim e anota qualquer pequena ou grande descoberta que você esteja fazendo. E voltamos ao nosso quinto jogo do ego, segundo Sri Bhagavan. Esse é o jogo, como você pode ler aí, da sobrevivência da sua identidade. Tudo que nasce quer sobreviver. Tudo que vive quer sobreviver. Então, você tem construído a sua identidade, por exemplo, em torno das suas ideias, do que você pensa, das suas opiniões sobre as coisas do mundo. Então, se uma ideia sua é questionada, se uma ideia sua numa reunião de trabalho não é a ideia aceita, você sente que você não foi aceito, que você não é mais querido naquele ambiente, que você é rejeitado naquele ambiente. Foi apenas uma ideia. Naquele dia não foi a sua proposta na reunião que prevaleceu. Ou não foi a sua visão numa relação de casal, por exemplo, ou entre pais e filhos, que determinou o rumo de uma ação. Mas como você está identificado com as suas ideias, com as suas crenças, com a sua percepção do mundo, e a sua identidade está baseada nisso, sua identidade quer sobreviver. Então, você vai tentar de tudo para manter a sua identificação, para manter a sua ideia, para não mudar de opinião. As ideias, os conceitos, as crenças não são um problema. São um movimento normal do ser humano. Ideias, crenças, opiniões nascem. Mas a identificação com elas é o teu problema e é o que faz você sofrer e é o que faz você causar sofrimento aos outros. O apego às suas ideias. Certa vez, eu vi um desenho animado muito interessante de duas garças que vivem num ambiente onde a ecologia está sendo degradada. Essas duas garças são muito amigas de uma tartaruga e vão visitar a tartaruga para dizer que elas estão voando para algum lugar distante em busca de um habitat ecologicamente adequado para elas. A tartaruga fica muito triste, vê que as suas duas amigas vão embora voando, até que a tartaruga tem uma ideia. Ela diz para as garças, que tal se vocês seguram cada uma debaixo de uma asa um tronco de madeira, como um pau de vassoura. Então uma águia está segurando com sua asa essa extremidade, a outra águia está aqui e a tartaruga, não sei se vocês sabem, tartarugas têm
mandíbulas muito fortes. Então, uma águia está segurando aquele tronco de árvore aqui, nessa extremidade, a outra aqui, e a tartaruga morde aqui esse tronco. As águias acham aquela ideia maravilhosa, saem voando, levando a tartaruga para viver com elas, a tartaruga amiga. E lá embaixo os outros animais e os seres humanos começam a dar tchau, adeus, a desejar uma boa vida no novo lugar onde vão morar, até que alguém lá de baixo, extasiado, grita: nossa, mas vocês são incríveis, que ideia maravilhosa vocês tiveram. A tartaruga, cheia de si mesmo, grita: a ideia foi minha. Obviamente, nisso que a tartaruga grita, sua boca abre, ela se solta daquele pedaço de pau e cai lá embaixo e morre. Assim acontece com a gente. Sempre que a gente está totalmente identificado e apegado às nossas ideias, opiniões e crenças, toda vez que elas são abaladas, questionadas, não só as ideias morrem, mas nós morremos por dentro. Tamanha identificação. Então presta atenção, o quanto você luta para que as suas ideias e crenças sejam as que valem, as que comandam a situação, o quanto a sua identidade, o seu conceito de si mesmo está apegado a ideias, crenças e opiniões. Vou lhe dizer algo. O Buda, Siddhartha, o Buda, certa vez disse: a única coisa no caminho espiritual ao qual vocês devem renunciar é sua crença, sua opinião. São as únicas coisas a renunciar. Crenças e opiniões. Elas não são você. Elas não são a essência do teu ser. Contempla. Mais uma vez, faz uma pausa aqui no nosso vídeo e anota o que lhe vem assim, espontaneamente, quando você vê esse jogo do ego. A luta para que a sua opinião, as suas crenças, as suas ideias sempre sobrevivam. Anota. Anota em que relações isso está aparecendo com mais força, ou em que momentos você está fazendo disso um instrumento de luta e de conflito. Anota aí. Voltamos para os nossos jogos do ego e vamos enfim ver o sexto jogo do ego. Como vocês podem ler aí, o sexto jogo do ego é encobrir os fatos. Esse jogo do ego é muito divertido. Quando você está com o ego muito forte, seu sentimento de significância e superioridade, você encontra palavras e frases muito filosóficas. Há pouco tempo, por exemplo, eu comentei com uma amiga minha: eu estou indo para a Índia para passar uns dias no ashram do meu mestre em meditação, estou tão feliz. A próxima lua cheia eu já vou passar lá no ashram. A lua cheia lá é tão bonita. Essa minha amiga, que estava naquele momento enfrentando uma disputazinha egóica comigo, olhou para mim e falou: a lua é cheia em qualquer parte do mundo. Ora, você como eu sabemos, a lua cheia é a lua cheia em qualquer parte do mundo. Mas não era disso que se falava, verdade? Eu estava apenas manifestando a minha alegria e aí, poeticamente, me lembrei que eu estaria no ashram do meu mestre numa noite de lua cheia. Então, tem muitas frases. Tudo acontece como tem que acontecer, tudo ocorre automaticamente. Quando você quer encobrir os fatos, uma conversa, não quer ouvir o outro, você tem tiradas filosóficas. Você usa ensinamentos espirituais para derrubar a outra pessoa e não para elevá-la em consciência. Anota, procura ver o quanto você busca encobrir os fatos. E lembra de que por trás de todos esses 6 jogos do ego, existe um jogo supremo, que todos nós jogamos, e que ao longo aqui da minha fala, uma ou outra vez, certamente a sua mente quis jogar. Quando ela joga esse jogo, ela diz: eu reconheço esse jogo do ego. Eu não jogo esse jogo do ego, mas você sim, você joga esse jogo do ego. Eu não. Fecha os olhos um minuto
contempla sobre isso. Eu não jogo jogos do ego, apenas os outros jogam os jogos do ego. Feche os olhos e vê o quanto isso existe na sua vida. Podemos abrir os olhos, devolve seus olhos para mim. Aproveita, faz uma pausa aqui na nossa caminhada, busca as aulas anteriores, os encontros anteriores, procura rever alguns momentos, procura rever o que você pôde ver sobre você mesmo, procura rever o que você sentiu. E sugiro que por pelo menos 24 horas você não entre no nosso próximo encontro. Você faça uma boa revisão do que já foi visto, faça uma boa contemplação, tome nota daquilo que te serve e quem sabe já seja uma boa hora de você compartilhar com a pessoa, com as relações com quem você tem conectado nesses dias. Quem sabe já seja uma boa hora de você procurar essa ou essas pessoas e refazer a sua conversa e pacificar a sua maneira de se relacionar com ela, trazendo uma boa, uma nova atmosfera para a sua relação. Eu acho que você vai gostar muito de rever o que você viu até agora e voltar para o mundo com uma outra postura, com mais consciência de si mesmo. Para que isso seja possível, eu lhe convido a fechar os olhos e a visualizar uma luz dourada inundando toda a sala onde você está nesse momento. Iluminando, iluminando, banhando de paz, de desejo de conhecer mais e mais a si mesmo. Permite que essa energia de luz dourada cubra todo o teu ser, envolva todo o teu ser. Sente essa energia como que entrando em teu ser pelo topo da tua cabeça, pelo teu 7º chakra. É pura luz dourada. Ela vai te levar a uma capacidade maior de ver a si mesmo, de aceitar aquilo que você vê sobre si mesmo e de amar a si mesmo assim como você é. Recebe essa luz, recebe, sente. É pura bênção, é a bênção do ver com mais profundidade do que normalmente você vê. Recebe e agradece, porque essa energia que te é transmitida agora é um fenômeno lindo que está disponível nos nossos tempos. Essa transmissão a que conhecemos por Diksha canaliza essa luz dourada que te faz ver com maior profundidade e por isso te faz ser liberado de padrões repetitivos de comportamento que já não fazem bem nem para você nem para os outros. Recebe e agradece. Shanti, Shanti, Shanti. Por favor, abram seus olhos. Até nosso próximo encontro. Namastê.